Você que tem carregado uma cruz de solidão, venha trocá-la pela cruz do amor total. Por que continuar sozinho quando o amor total é seu direito? Você que tem carregado uma cruz de traição, venha trocá-la pela cruz do amor total. Jesus também sofreu a dor da traição, mas ele venceu. Deixe a vida incompleta para trás e comece a jornada em busca da totalidade no amor. Quinta-feira, na Terapia do Amor, você receberá a cruz, símbolo do amor total. Um evento especial com Renato e Cristiane Cardoso na Terapia do Amor, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Entrada gratuita e aberta ao público. Mais detalhes, acesse terapiadoamor.tv. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. Meu namorado hackeou o meu Facebook. É a pergunta da Catherine e nós vamos respondê-la agora. Há 7 meses, meu namorado hackeou meu Facebook e achou várias conversas minhas com um ex. Só uma pausa aqui já. Porque se o seu namorado está precisando hackear o seu Facebook, isso não é um bom sinal. Aliás, se o seu namorado ou se você está querendo hackear o Facebook da sua namorada ou do seu namorado, isso demonstra sérios problemas na relação. Né? Então, no mínimo, já de confiança. Vamos né? apontando isso aqui. E achou várias conversas minhas com o ex, picantes e até fotos. Aquilo foi uma facada no coração dele, pois ele confiava muito em mim. Eu era tudo na vida dele. Tudo era eu em primeiro lugar. Foi uma facada em meu coração também, pois choro muito quando lembro que machuquei quem não merecia. Ele terminou comigo, eu chorei, implorei muito. Ele acabou mudando de ideia e voltando. Mas daí pra cá, nosso relacionamento nunca mais foi o mesmo. Quando brigamos, ele fala que não me ama mais como antes, não confia mais em mim. Diz que me perdoou, mas que ainda há uma pedra no caminho. Nunca amei ninguém como o amo. Nós temos planos de casar, ter filhos, crescer juntos. Temos 1 ano e 3 meses de namoro. Me ajudem, por favor. Então, primeiramente, Catherine, o relacionamento de vocês não está marcado por um amor verdadeiro, mas por um sentimento um tanto que doentio. Pode até ser amor, mas um amor assim meio selvagem. Não é um amor refinado, educado, inteligente. Ok? Por que eu digo isso? Primeiro, você já ouviu que essa questão de hackear o seu Facebook já mostra desconfiança e, obviamente, as desconfianças dele estavam corretas, porque ele achou. Ele achou que você estava lá tendo conversas com seu ex, trocando fotos picantes, quer dizer, provavelmente do seu corpo nu, recebendo fotos do outro e tudo mais. Então, aí você diz que nunca amou ninguém como ele. Quer dizer, você diz que nunca amou ninguém como ele, mas estava fazendo isso. Quer dizer, que amor é esse que você diz ter por ele? Então, esse amor é selvagem, esse amor não está lapidado, não é um amor refinado e educado. Não está sendo amor inteligente. Outra coisa, por que ele sofreu tanto, está tendo tanta dificuldade de perdoar, de virar a página, já que ele decidiu dar uma chance para a relação? Porque, como você disse, você era tudo na vida dele. Tudo era você em primeiro lugar. Quando alguém é tudo na nossa vida e essa pessoa, esse alguém, nos decepciona, é óbvio que o chão se abre debaixo dos nossos pés, nós perdemos a confiança, perdemos até mesmo o sentido da vida, porque aquela pessoa que era o foco, o alvo de todos os nossos esforços, nos apunhalou pelas costas. E nós vemos aqui o outro problema também, Renato, que o que acontece quando a pessoa trai?
né? Porque você traiu o seu namorado. Por mais que você não tenha traído fisicamente, né? Embora aqui a foto... Bom, você traiu. Então, o que acontece quando as pessoas traem ou cometem um erro assim, como você cometeu? Elas pensam assim, bom, desculpa, foi um lapso, vamos voltar ao que era antes, né? Elas pedem desculpa e pensam assim, pronto, acabou, vamos olhar para frente, já passou já, o erro foi cometido lá atrás, não pode mais afetar aqui o presente. Só que não, afeta sim. Por quê? Porque você não mudou, Caterine. A mesma Caterine que amava ele, estava ao mesmo tempo traindo. Então, o que garante ao seu namorado que hoje, quando você diz assim, eu amo você, eu vou ser fiel a você, que você não faça o mesmo amanhã com ele? Então, sempre fica essa dúvida na pessoa que foi traída. Então, para mudar, para tirar essa dúvida, o que você tem que fazer? Você tem que mudar. O que te levou a trair o seu namorado? Por que você teve essa falha de caráter? Por quê? O que aconteceu? Qual o pensamento? Qual o argumento que você alimentava dentro de você para fazer isso com uma pessoa que você diz que amava, que ama? Né? Então, você precisa mudar nisso. Você precisa ver qual é a sua falha. Por que você tem essa falha de caráter? Por que tudo isso aconteceu? Será que você é aquela pessoa que alguém tem que ficar checando o Facebook toda hora? Porque quando ninguém está olhando, você vai fazer o que não devia? Né? Então, se você fez isso, e para ele descobrir, ele teve que hackear o Facebook dela. Quer dizer, ela praticamente não queria falar com ele. Uhum. Né? Ela provavelmente estava indo para um caminho que ela ia acabar se deitando com um namorado, um ex. Então, quer dizer, tanta coisa, fala tanto o que você fez, fala tanta coisa na cabeça dele, e realmente ele só vai confiar em você de novo. E esse relacionamento só terá cura quando você mudar. E ele, claro, ele também tem que mudar, mas nós estamos aqui dando orientação para você, Caterine. Quando você mudar, você tem que saber de onde vem isso, qual é a raiz dessa sua falha de caráter. E uma vez você tratando esta falha em você, resolvendo isso dentro de você, então você resta apenas chegar para ele e falar assim, olha, você diz que não dá mais para confiar em mim, que há uma pedra no meio do caminho e tudo mais. Eu não sei se você diz isso porque eu ainda faço algo que te incomoda ou porque você não conseguiu perdoar o que aconteceu. Eu sei de uma coisa, eu reconheci o meu erro, já mudei, não vejo mais razão para que você fique mais desconfiado de mim, reconheço que o tempo será necessário para você voltar a confiar em mim, mas entenda que você também precisa dar uma chance para mim. Você não pode ficar voltando ao passado e jogando em minha cara tudo o que aconteceu, porque se nós decidimos tentar de novo, então nós precisamos olhar para frente. Ou seja, seja racional e exija dele que ele olhe para frente. E toda vez que ele voltar ao passado e falar, não sei não, você me machucou muito, eu não esperava isso de você, então você sempre lembre para ele que você já mudou e que você não é mais a mesma pessoa. E não mudou só com desculpa, não vou fazer mais isso. Né? Mudou mesmo, porque a pessoa às vezes muda, ela pensa-se que mudar é uma palavra. Mudar é pedir desculpa, não vou fazer mais, não é isso. Mudar é você mostrar para ele que agora você é mais transparente do que antes, que você não está mantendo contato com nenhum ex, que você está investindo nesse relacionamento e em todas as formas passando confiança para ele. Você precisa mostrar isso com fatos. Agora, se ele não conseguir ultrapassar essa mágoa, esse sentimento, infelizmente você vai ter de terminar com ele.
você acabou matando o relacionamento. Às vezes isso acontece. Há pessoas que não conseguem perdoar. Há pessoas que não conseguem deixar o passado para trás. Então, ao invés de ficar como vítima desse passado e ficar para sempre pagando pelos erros que você já se arrependeu, então termina logo. Fala para ela, se você não consegue me perdoar, desculpe, eu reconheço que eu errei com você, te feri. Não posso mais mudar o passado. Se você não quer dar uma chance para o nosso relacionamento, então me desculpa, eu não vou ficar nesse relacionamento se você não consegue deixar o passado no passado. E você fala assim, eu nunca amei ninguém como eu amo, né? E que você tem planos de casar, ter filhos e tudo mais. Você tem que, se esse for o caminho, né? Que não dá mais para ficar nesse relacionamento, você tem que mudar essa história aqui. Porque às vezes a pessoa até termina um relacionamento, mas ela fica se contando essa história. Poxa, eu nunca vou amar outra pessoa como ele. Ela vai cometer o mesmo erro que ele cometeu, que é colocar ela em primeiro lugar em tudo. E aí deixa de viver. Enfim, fica a dica para você. Tá bom, Catherine? Nós vamos voltar daqui a pouquinho. Você que tem uma pergunta para o programa pode enviá-la através do site escoladoamorresponde.com. Já voltamos. A falta de tempo livre é uma queixa comum de quem vive estressado, o que tem atrapalhado a rotina de muitos relacionamentos. Eu vejo que são duas pessoas com criações diferentes, começa daí, e que são boas separadas, mas juntas sempre pode dar algum conflito por ser diferente, né? A diferença é o que gera dentro de uma casa assim um principal conflito. E entender essas diferenças e saber lidar com as diferenças é o principal ponto. Lidar com o ser humano já é difícil, né? Lidar com você próprio também já é mais difícil, porque muitas coisas que você acha que está fazendo certo, agindo certo, você não está. Porque você não compreende, você não entende. E a partir do momento que você começa a entender, você já consegue lidar melhor com as questões que acontecem no dia a dia. A terapia do amor, para muitas pessoas, tem se tornado alicerce, tanto na construção de relações entre homem e mulher, quanto para todas as relações que envolvem qualquer área da vida. Quando fala de sacrificar, aí, digamos, eu não tenho uma pessoa, mas tem um meu irmão, às vezes, que tem ou a mãe, que tem um relacionamento mais difícil, então usa aquela ferramenta que vale no trabalho, às vezes, de você ceder, de um aprendizado com uma amiga, às vezes de você ser mais amiga. Então, o que a gente aprende aqui, sabendo usar, a gente se muda em si, né? E dá pra você usar essas ferramentas em todas as áreas. A gente se discorda muito, um quer uma coisa, o outro quer outra, então a gente não consegue entrar em harmonia, né? Então a gente quer ver se aqui a gente consegue, então, se harmonizar e ficar feliz, né, no relacionamento. A importância maior para eu estar aqui, junto com a minha esposa, é que a gente consiga ter paz. Ter paz dentro de casa, ter paz não só entre nós dois, mas em concordância com lições que tem que dar para os filhos. Então eu espero que tudo isso, que a terapia do amor venha agregar para nós, para que a gente saiba lidar com todas essas divergências que hoje nós temos. As pessoas não têm usado de sabedoria. As pessoas pensam que você cobrando, você muda primeiro, depois eu mudo. Essa atitude vai mudar alguma coisa. Não muda, você sabe disso, você faz isso toda hora, você fez isso. Não muda nada. O segredo é você mudar, é você parar, é você dar. Dar sem cobrar. Dar, eu vou amar essa pessoa, porque eu realmente amo. E eu vou mostrar esse amor através das minhas atitudes, do meu comportamento, da minha vida. E construir uma família feliz e completa motivou também Anderson e a esposa, que vieram de Porto Velho, Rondônia, em busca desses ensinamentos. Nós viemos na semana passada e foi assim, realmente uma escola. Aprendemos muita coisa na semana passada, assim como tentamos sempre aprender, mesmo estando em Porto Velho, assistindo os programas através da TV, através do programa de rádio, através do livro também. E realmente ajuda bastante, ensina a gente realmente muita coisa dentro de um relacionamento e de uma vida a dois. E eles mostram que vão praticar direitinho todas as lições que receberam. Eu tenho um temperamento bem difícil, né? Eu tenho um gênio bem forte, ela também. Então acho que aquela coisa de você respirar mais, pensar um pouco, analisar a situação, ver se realmente é isso, se você está com a razão, se a pessoa está com a razão. Ter um diálogo maior, poder conversar mais antes de ter qualquer iniciativa de cabeça quente, também sempre estar com a razão. Eu acho que eu estou certo e só eu estou certo e acabou. Está sendo bem melhor para a gente, porque a gente consegue hoje em dia ter
uma sintonia melhor para resolver as situações e seguir em frente. Como lidar nas situações, né? Para a gente não desanimar, eu acho que aqui tem muita questão de otimismo, levanta a pessoa. Isso para mim é muito importante. Aqui, milhares de pessoas descobriram o que é o amor inteligente. Você sabe o que é? Coisas principais para você desenvolver essa inteligência amorosa. Coloque sempre a sua cabeça acima do seu coração. Você não pode conduzir os seus relacionamentos com o coração. Você tem que conduzi-los com a cabeça. Porque é a cabeça que é inteligente, não é o coração. Você tem que prestar atenção na sua vida amorosa. É você se policiar, você guardar. Você é solteiro, mas você se policia. Eu mudei mesmo. Eu mudei em todos os sentidos. Eu aprendi a trabalhar em mim, eu aprendi a melhorar, eu aprendi a ser melhor uma amiga, melhor filha, melhor irmã. Eu aprendi ser uma pessoa melhor, né? Sacrificar, mudar, melhorar a autoestima, em tudo que eu fui investindo, a palestra após palestra, uma sementinha aqui, fui crescendo, fui desenvolvendo, fui aprendendo. Hoje, água e vinho, tudo diferente. Acho que o casamento é a base de família, a base de sociedade, tudo vem da família. E o casamento é fundamentado nisso. É o início de uma família e nós temos que começar a nossa família estruturada para que ela dê sequência de uma boa forma. Participe da Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Quinta-feira, 20 horas, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Você que tem carregado uma cruz de solidão, venha trocá-la pela cruz do amor total. Por que continuar sozinho quando o amor total é seu direito? Você que tem carregado uma cruz de traição, venha trocá-la pela cruz do amor total. Jesus também sofreu a dor da traição, mas ele venceu. Deixe a vida incompleta para trás e comece a jornada em busca da totalidade no amor. Quinta-feira, na Terapia do Amor, você receberá a cruz, símbolo do amor total. Um evento especial com Renato e Cristiane Cardoso na Terapia do Amor, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Entrada gratuita e aberta ao público. Mais detalhes, acesse terapiadoamor.tv. O relacionamento da Jacira parece ter terminado por incompatibilidade intelectual. Veja só. Meu namorado terminou comigo por eu ter aconselhado-o a terminar a faculdade. Vejo que ele precisa e vai fazer bem a ele, porque o nível dele de conversa e de ver o mundo é muito limitado. Ele está com 35 anos e diz que tem outras prioridades. E que me acho por ter tido a sorte de poder estudar fora do país. Apenas estou pensando no futuro da família que iríamos ter. Há algo errado nisso? Eu disse que daria todo o suporte a ele, mas ele vinha me enrolando. Então, ele não gostou de ela insistir que ele terminasse a faculdade, né? Voltasse para a faculdade, enfim, porque ela percebeu que o nível de conversa entre eles era incompatível, ou seja, ela provavelmente sentia aqui em cima e ele lá embaixo. E ela está completamente correta. Né? Não dá para você ter um relacionamento com uma pessoa com quem você não consegue conversar, né? A pessoa, o parceiro tem que estar no mesmo nível intelectual para vocês poderem ter objetivos em comuns, vocês poderem conversar, poderem se agradar de estar na companhia um do outro. É ruim você estar com uma pessoa que não tem o mínimo de coisas em comum com você em relação ao intelectual. Não alcança, o nível não alcança, os dois não se encaixam. O problema, Renato, eu acho que a gente poderia até aqui incluir na resposta o e-mail da outra amiga. Essa aqui é um pouquinho pior, porque ela tem 22 anos
E ela é casada há 4 anos. O marido dela tem 24. Olha só. Para você ver que não é a idade. Só que a maturidade dele é de 16. Segundo ela. Ele já me traiu no começo do nosso relacionamento, perdoei, tirando alguns erros que também perdoei. Hoje o meu problema é que ele está fissurado na internet, pois adora trocar fotos de mulheres nuas com amigos pelo WhatsApp. E quando vemos, sempre discutimos, e ele nunca muda, só está piorando. Sem falar que ele fica caçando mulheres pelo Facebook. É claro que isso machuca muito, dói demais, pois parece que somente eu estou tentando fazer isso dar certo. O que posso fazer em relação a essa obsessão? Me separar ou tentar novamente? Ou desistir? Pois ele nunca vai mudar. Por favor, me ajude, pelo amor de Deus. Então, primeiro, deixando bem claro aqui, em um relacionamento é muito importante que haja compatibilidade intelectual. Porque muito mais do que compatibilidade financeira ou a questão de dinheiro, muito mais do que o sexo, muito mais do que filhos e qualquer outra coisa que você possa pensar que irá existir entre um casal, é a conversa. Os dois têm que se entender. Os dois têm necessariamente de conversar. Não só entender, mas tirar prazer de estar juntos. Ser atraído pela mente da outra pessoa. Né? A parte mais sexy do seu corpo é o seu cérebro. É o que muita gente ignora, muita gente não sabe. Então, quando você não é atraído pela outra pessoa intelectualmente, você não respeita a opinião, ou você não consegue apreciar a opinião, você não consegue ver nada interessante quando aquela pessoa abre a boca, não adianta se ela tem dinheiro, se ele tem dinheiro, se tem um corpo maravilhoso, não importa. Você vai chegar ao tédio nessa relação, você vai se desligar da outra pessoa. Você não vai querer estar com essa pessoa, porque a amizade será algo muito difícil de acontecer. Então, é importante que vocês, já no período do namoro, descubram se há essa capacidade, essa compatibilidade intelectual. É isso que a gente ensina com respeito aos solteiros inteligentes, que namoro não é para você ficar dando beijo de aspirador, né? Dando beijo de aspirador de pó, né? Chupando a língua, abraçando, pegando aqui, pegando ali, porque isso é a coisa mais fácil que tem. Isso é a parte mais básica de qualquer relacionamento. Você vai responder, seu corpo vai reagir aos toques, às carícias físicas, naturalmente. Tem gente que diz assim, não, a gente tem que ter sexo para saber se a gente tem compatibilidade lá no casamento e tudo mais. A coisa mais fácil de encontrar compatibilidade é na parte física. É na parte física. O que as pessoas precisam focar durante o namoro é a compatibilidade mental, intelectual. E isso vem através de conversa, através de observação, de perguntas, de se abrir com a outra pessoa, de averiguar a vida daquela pessoa, quão interessante é a vida dela, de onde ela está vindo, para onde ela está indo. Tudo isso conta. Porque se você não conseguir respeitar a pessoa que está do seu lado, apreciar, então realmente vai ficar muito difícil. Então, no caso da nossa amiga Jacira, cujo namorado decidiu terminar porque ficou ofendido. Foi ótimo para ela. Foi um favor que ele te fez. Ele não aceitou. Não que ele seja uma má pessoa, mas ele tem que achar alguém do nível dele. E ela tem que achar alguém do nível dela. Você vê que não é, o problema não é nem a idade, porque ele tem 35 anos, mas realmente não tem... E queremos deixar bem claro aqui que não é que uma pessoa tem que ir para a faculdade, tá? Se uma pessoa não tem faculdade, ela não vai poder ser feliz no amor. Não é isso. É que no caso dela, no caso da Jacira, que provavelmente tem a faculdade, estudou fora do país, ela tem já, necessariamente, é natural que ela tenha um nível já avançado, intelectualmente falando. E ele não acompanhou esse nível. E ele não quer. Né? Porque não quer. Você não precisa, às vezes você não precisa nem ir para a faculdade para ter esse nível. Você pode ler, você pode querer saber, conhecer mais, se educar, se interessar em melhorar, mas parece que ele não quer isso, ele não quer nada disso. Então ele tem que encontrar alguém que vai conversar com ele sobre a novela das 8, sei lá. Vai conversar com ele sobre
que é a página de esporte. Não é nada atrativo, né, para as mulheres de hoje. As mulheres de hoje, elas estão avançando, elas precisam de segurança. E um homem que não passa segurança, né, fica difícil mesmo ter um relacionamento com ele. E a mulher também. Muitos casamentos acabam porque o homem tem o nível e a mulher não tem. Então, também vai dos dois lados. Tá? Agora, no caso da Andréia, cujo namorado, segundo ela, de 24 anos, tem mentalidade de 16... Marido. Tem mentalidade de 16 e fica procurando mulher nua na internet, com os amigos e tal, e caçando mulheres no Facebook e tudo mais. Andréia, você tem que dar um ultimato nele. Você tem que dar ultimato. Primeiro, você tem que ver se... Não justifica, tá, o que eu vou falar, mas você tem que ver se talvez você não está sendo o tipo de mulher que empurra o seu marido para alguma válvula de escape. Porque às vezes a mulher, no afã de querer resolver o relacionamento, ela se torna uma chata daquelas, uma chata de pedigree. Ela é especialista em chatear o marido. Então o marido que não quer aturar aquilo, o que ele faz? Ele arruma uma válvula de escape, que para alguns é o futebol com os amigos, outro é o bar, para outro é buscar mulheres na internet. Justifica? Não justifica. Mas antes de você exigir a mudança dele, você tem que ver se você está se fazendo uma mulher agradável com quem ele queira passar tempo. E é o que acontece às vezes, talvez é isso que está acontecendo com você, André. Você se tornou chata por causa desse hábito, desse hobby dele, de ficar lá no Facebook, caçando mulher e tal, trocando fotos de mulheres nuas pelo WhatsApp. Você não deu um basta nisso, você fica brigando, você fica reclamando, você fica, né, chateando, quer dizer, fica aquela... Então ele não muda, ele não precisa mudar. Ele só precisa, assim, tipo, fingir que não está ouvindo você e continuar fazendo o que ele faz. Então, esse é um erro que muitas pessoas cometem, de se tornar chatinhas para ver se o marido ou a esposa muda. E não é assim que a pessoa vai mudar. No caso do seu marido aqui, de ter essa mentalidade de 16, realmente, né, um rapaz, um homem que casa e fica se fazendo de solteiro, de homem solteiro, realmente é uma mentalidade de criança mesmo. E o que você tem que fazer? Você tem que chegar para ele e falar, olha, eu não vou aceitar mais isso. Não vou mesmo. Se você quer ficar nesse casamento, você vai ter que mudar. Se não mudar, a gente não vai ficar mais. Não dá para continuar. E provavelmente ele vai continuar. Tá? Pela experiência que nós temos, ele vai continuar, porque ele não acha que você vai realmente fazer alguma coisa a respeito. Porque todo esse tempo você tem sido a chatinha, lembra? Você só ficava reclamando, mas você não fazia nada. Então ele acha que isso aí é mais uma vez que você está ameaçando. Só que dessa vez você vai e faz. É assim que se trata. Um problema contínuo. É errado. Ele sabe que é errado. Ele sabe que é errado. Né? Você tem que dar um basta. Se ele não dá um basta, você dá um basta. E é assim que se resolve o problema que a outra pessoa não quer deixar de cometer, um erro. É você que não está cometendo esse erro, dá um basta. Então tá bom, já que é assim, então fica aí com o seu problema, não dá para ficar nesse relacionamento. E saia fora, pega as suas coisas, vai para casa da sua mãe. Quando ele chegar em casa do trabalho, ele não vai encontrar você lá. Vai ficar desesperado, vai correr atrás, por favor, me dá uma chance, me perdoa. E você então agora você vai buscar ajuda e vai mudar. Então aí as coisas passam a ser do seu jeito, nas suas condições. E não volte sem que ele preencha essas condições, ok? Já voltamos. Pesquisas revelam que os solteiros são a maioria no Brasil. Entre eles estão os divorciados, viúvos e descomprometidos. Muitos podem até afirmar que vivem bem assim, mas precisam admitir que solidão por toda a vida não faz bem a ninguém. A solidão tem uma raiz e você pode estar só por diversos motivos. Curso Solteiros Inteligentes. Supere a timidez e a baixa autoestima. Aprenda.
Faça uso do seu poder de escolha. O curso é gratuito. Solteiros Inteligentes, na Terapia do Amor, no Templo de Salomão, às quintas-feiras, 20 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Participe com a gente na palestra para casais e solteiros nesta quinta-feira na Terapia do Amor. Cristiane e eu estaremos aqui no Templo de Salomão às 8 horas da noite, dando continuidade à jornada da totalidade no amor. Você que esteve com a gente na última quinta, traga a sua cruz, o símbolo do amor total. E você que não esteve, venha pegar a sua. E também estamos continuando o curso para os solteiros inteligentes. Quinta-feira, 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 no Brás. E em todas as localidades da Terapia do Amor, que você pode encontrar os endereços no site terapiadoamor.tv. Sun is filling up the room and I can hear you dreaming. Do you feel the way I do right now? I wish we would just give up, 'cause the best part is falling. Call it anything but love. And I will make sure to keep my distance. Say I love you when you're not listening. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Back when all my little goals seemed so important, every pot of gold filling full of distortion. Heaven was a place still in space, not in motion, but soon. Até Deus teve que plantar o Jardim do Éden. Plante você também. I don't need nothing more than you. I got everything, I've got you. Preste atenção no que tem acontecido neste trabalho que Cristiane e eu temos feito aos domingos às 18 horas, as palestras da transformação total de pais e filhos. Você já parou para pensar na importância da sua família? O quanto uma atitude pode transformar a sua vida e das pessoas que você ama. E basta apenas um passo para tudo mudar. E esse passo é simples, é a palestra Transformação Total de Pais e Filhos. A palestra é importante porque existem muitas pessoas que não estão nem aí para a família, que acham que a família não é nada, que os pais são caretas ou, enfim, preferem ouvir os amigos, os conselhos dos amigos e esquecem de ouvir os pais que têm muito mais sabedoria e direção. Transforma a nossa vida por completo. O que eu vejo na televisão, o que eu ouço aqui no templo, está trazendo muita paz interior para mim e para minha família. Fortalecer, né? Para a gente, assim, tá praticando, né? A questão do amor, do companheirismo. Marisa foi mãe muito jovem e não sabia como lidar com a filha. Ela era bem braba, sempre ligava comigo, né? Daí eu via que ela não estava muito bem. O meu relacionamento era tipo de mãe e filha, mas à distância, sabe? Havia muitas brigas dentro de casa, muita desobediência. Eu achava tudo errado, mas levava daquele jeito. Diante das situações, ela resolveu buscar ajuda nas palestras. Não dá para você ficar o dia todo com a criança, mas você tem que achar formas de passar tempo com a criança. Você faz compras, leva a criança, em vez de deixar a criança com a vizinha, deixar a criança com a avó, deixar a criança vendo televisão ou no computador, leva a criança com você no mercado. Você vai no cabeleireiro, leva a criança então. Faça tempo, tire oportunidades para estar com a criança. Hoje eu vejo que ela está bem mais feliz, que ela não briga tanto comigo, que ela está mais do meu lado, me ajuda. Hoje a minha vida familiar é totalmente transformada, eu sou uma pessoa mais calma,
Hoje eu escuto a minha filha, hoje não tem brigas dentro de casa, atrito. Então eu senti que hoje eu mudei. Já Edilza começou a ter muito trabalho com a filha na época da faculdade. Para se enturmar com os amigos, a jovem começou a beber e fumar. Eu queria me enturmar, eu queria estar ali junto com eles, fazer as mesmas coisas que eles faziam, achando que aquilo me faria feliz. Rafaele não contava nada para a mãe. Eu escondia tudo, né? Eu não falava para ela quem eu realmente era. Era tudo mentira, era uma farsa, né? Eu simplesmente fazia as coisas erradas e fingia que nada estava acontecendo. Eu percebia que tinha alguma coisa errada, porque ela já não era igual antes, entendeu? Então, assim, chegou um período em que ela realmente caiu. Ela não queria mais nada, ela não queria faculdade. Foi aí que Edilza começou a buscar pela filha nas palestras Transformação Total de Pais e Filhos. Foram meses, até que veio a mudança. Foi aí que ela descobriu que ela estava errando. Hoje em dia eu abandonei tudo, abandonei o mundo, abandonei as amizades. Venho sempre na palestra. O relacionamento com a minha mãe tem sido cada vez melhor. Você tem que ensinar, porque um filho é um ser humano ainda não formado. A criança, o jovem, mesmo o jovem adolescente, mesmo o jovem adulto, 18, 19, 20 e poucos anos, não tem a cabeça formada. Se cada um for responsável com a sua parte, mesmo que o outro, por exemplo, o seu filho ou seu pai, não retorna para você, não é confiável nessa dívida, não está sendo confiável, responsável, fazendo a parte dele, mas você faz a sua. Não se preocupe com o outro. Patrícia veio de uma relação muito difícil com a mãe. Ela trabalha, eu também trabalho, então por coisas muito bobas. Às vezes a gente se desentendia, cada uma chegava, fazia, comia, jantava, ia dormir e não tinha diálogo de mãe e filha. Para a publicitária, a única maneira de mudar o caso era participando da palestra do Renato e da Cris. E hoje o aprendizado está na ponta da língua. Pensar antes de falar, ter mais paciência com a minha mãe e trabalhar o que eu aprendo aqui com ela. A vida da Simone e do filho Christian era assim. Só desavenças, o meu filho nem morava mais em casa comigo, ele estava dormindo na casa da avó dele. A gente não podia se ver na frente, era só brigas. Tinha raiva dela, qualquer coisa que ela falava já era motivo para eu brigar com ela. E para ele, tudo que eu cobrava era motivo de briga, ele virava as costas, saía, batia a porta na minha cara. E quem procurou ajuda foi o Christian, através de um amigo. Um colega de escola dele convidou ele para vir aqui, aí ele começou a insistir para mim vir também, e eu acabei vindo e hoje estamos aí, né? Cheguei num ponto já que eu estava com um pensamento de suicídio, já não tinha mais ânimo para nada, não conseguia mais fazer nada. Daí eu comecei a vir aqui. O aprendizado. A gente aprendeu a se relacionar um com o outro, aprender a ter paciência um com o outro, que conversando a gente consegue, que não precisa ter essas brigas, né, como a gente havia tendo. Tudo que é falado eu trago tento trazer para dentro de casa para ter um melhor relacionamento a cada dia. Participe você também. A palestra Transformação Total de Pais e Filhos acontece todos os domingos, às 18 horas, no Templo de Salomão. Uma coisa que a maioria dos pais sabe, mas poucos praticam, é que mãe e pai, marido e mulher, precisam estar unidos na disciplina dos filhos. Ou seja, quando um pensa de um jeito, o outro pensa de outro e o filho percebe, está armado o caos dentro da família. Porque o filho sempre conseguirá manipular um dos pais para tirar vantagem daquela desunião entre os dois. E como você pode descobrir qual é o que pensa certo, né? Como que você vai saber o que é o melhor para o seu filho? Essa é a questão que muitos pais têm, porque um pensa que tem que ser rígido, muito rígido, o outro pensa que tem que ser mais liberal, né? E eles ficam nesse impasse. Não, eu não acho, meu pai foi assim, a minha mãe foi assim e tal, isso aqui não funcionou para mim, enfim. As pessoas ficam uma querendo ser a mais certa que a outra. Enquanto eles estão nessa discussão aí, o filho não está sendo disciplinado.
Não, e está havendo a desunião e isso gera instabilidade no lar. Então, vocês precisam ser o pai, a mãe, não que os seus pais foram. Eu vou fazer como meu pai fez comigo. A minha mãe fazia assim, deu muito certo. Olha só, eu virei uma boa mulher. Ou até o contrário, né? Meu pai foi assim, eu não posso ser assim, né? E aí você, né? Porque eu sei que tem muitos que falam assim, meu pai foi muito rígido comigo. Então agora eu vou ser bem liberal com meu filho. Quer dizer, aí vai de um extremo ao outro. E não é o que os seus pais foram com você, não é o que você gosta de fazer como pai, como mãe. O que realmente importa para o seu filho é que você seja o pai e a mãe, ou a mãe, que ele precisa. Você tem que ser o pai ou a mãe que o seu filho precisa. E isso é delicado, isso não é fácil definir, isso não é fácil, especialmente quando você tem mais de um filho e tem um filho que é mais obediente, melhor comportado, que você só olha para ele, fala com ele e ele obedece. E tem outro filho que não obedece de forma alguma, você tem que ser mais rígido com ele. Aí então ele vai ficar ressentido porque você é mais rígido com ele do que com o irmão. Então a coisa é complicada, mas o que é importante é que você entenda que você precisa ser a mãe ou pai que o seu filho precisa. E cada um deles. E não o que você gostaria de ser, o que você gosta de ser, o que os seus pais foram com você, ou que a mãe da fulana é, o que a sua amiga é. Não é nada disso. Vocês estão criando uma criança, um filho que é único. Ele é único em si. Quer seja filho único ou tenha mais irmãos, cada criança é única, é um ser humano único. E você precisa verificar qual a necessidade daquela criança e então prover essa necessidade para ela. Então, não é diferente como, por exemplo, você é uma professora, né? E você tem uma sala de aula aí de 20 alunos, 30 alunos. Você sabe muito bem que ali naquela sala tem todo tipo de aluno. Você quer ser a mesma professora para todos eles, alguns vão aproveitar a aula, outros não vão. E é por isso, esse é um grande desafio de ser professor. Por isso que as salas com muitos alunos são muito mais difíceis. Porque quanto mais criança, mais desafio, mais você precisa se desdobrar para poder atender as necessidades de todas. Renato, e eu fico aqui me perguntando, será que não é por isso que às vezes tem sempre aquela ovelha negra, né, na família? Porque aquela pessoa é diferente, aquela criança é diferente da outra. Né? A outra é mais maleável, ela aceita mais e tal. Aquela outra não, ela tem um temperamento mais forte. Só que o pai e a mãe quer dar o mesmo tratamento. O mesmo tratamento, quer educar do mesmo jeito os dois. E elas pensam assim, os dois têm que ter os mesmos resultados. Então esse que é mais maleável, ele aceita. O outro não, tem um temperamento forte, não aceita. Aí o pai e a mãe ficam frustrados, porque um aceita e o outro não aceita. Então ele já acha que aquilo é uma coisa pessoal. Aquela criança é uma ovelha negra, porque ela não aceita a disciplina. Enquanto que, na verdade, é o pai e a mãe que não sabem ter um tratamento diferente para aquele tipo de pessoa. Aí o pai ou a mãe, na frustração, chega um momento que fala pro filho ou pra filha assim: por que você faz isso, hein? Por que você não é igual ao seu irmão? Por que você não faz como a sua irmã? Por que você me odeia tanto? Não é? A mãe chega a falar isso pra ele: por que você me odeia? Por que você faz isso comigo? Então aí a mensagem que a criança recebe é: minha mãe tá fora do controle, minha mãe não sabe o que fazer. Realmente eu vou ter que tomar as rédeas aqui da situação porque ela não sabe o que está fazendo. E às vezes fica mais rebelde ainda, né? Porque fica se sentindo realmente a ovelha negra, né? Então eu sou a ovelha negra, então eu vou me comportar como a ovelha negra nessa família. Eu vou lá começar a fazer tudo errado. Quer dizer, não é isso que você quer, pai e mãe, mas às vezes é isso que você colhe de não saber educar aquele tipo de filho. E uma coisa, pai ou mãe, que você tem que prestar muita atenção com respeito ao seu papel de pai ou mãe,
Você nunca deve dar a entender ao seu filho, à sua filha, que você não sabe o que você está fazendo. Mesmo que você não saiba, porque ninguém sabe tudo. Mas você nunca pode transparecer isso para o seu filho, para a sua filha. No que diz respeito ao ser pai, no que diz respeito ao como agir com eles. Eles podem saber, ver que você, por exemplo, está tendo dificuldades com respeito ao seu trabalho, tendo dificuldades em outra parte da sua vida que todo mundo tem. Mas como pai, como mãe, a sua filha, o seu filho precisa da sua segurança e precisa da firmeza para que ele possa te respeitar. E se sentir seguro também sob a sua liderança. No momento que o filho, a filha, sente que o pai ou a mãe está perdido, pronto, o filho vai tomar as rédeas para si e vai começar a criar as próprias regras dentro da casa. E aí o caos está instalado neste lar. Então, se você, mãe ou pai, vocês precisam se alinhar no trato do filho de vocês. Então, vocês têm que conversar fora da presença deles, nunca jamais discutir na frente deles, mostrar que discordam da disciplina um do outro na frente dos filhos, nunca, jamais. Se vocês discordam, não expressem isso na frente dos filhos. Separadamente, em privado, conversem, alinhem as estratégias de vocês, o estilo de disciplina de vocês, o que vocês vão fazer com respeito ao seu filho, e então sigam isso. Se um filho busca a mãe porque o pai disse não, querendo obter um sim da mãe para mudar o não do pai, a mãe jamais pode ser mole e dizer, tá bom, seu pai não deixou, mas a mamãe vai ser a boazinha aqui e vai deixar para você. Pode fazer, vamos fazer escondido do seu pai, pior ainda, né? Vamos fazer escondido pro seu pai não saber. Ganhar ponto, né, com os filhos. Nunca, jamais você pode dividir essa equipe que você deve ser com o seu marido, com a sua esposa, ok? Unificar a frente da disciplina com os filhos para que haja segurança dentro do lar e respeito. Se você quer ajuda, quer dicas para como criar os seus filhos de forma eficaz, como restaurar a paz dentro do lar, o respeito que talvez você já perdeu, talvez ouvindo o que nós estamos falando aqui, você diz assim, puxa, Renato e Cristo, agora que vocês me falam isso. Se eu tivesse ouvido isso há 5 anos, se eu tivesse ouvido isso há 2 anos atrás. Pois é, mas há tempo de você fazer a coisa certa. Venha participar da palestra Transformação Total de Pais e Filhos, que Cristiane e eu fazemos aos domingos aqui no Templo de Salomão, às 18 horas. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. A palestra é aberta ao público e gratuita. Tanto pais quanto filhos, sós ou acompanhados, são bem-vindos. Neste domingo, às 18 horas. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Eu já estou aqui com a minha boadrasta. É a primeira vez que eu estou no templo e com uma expectativa muito grande. O convite partiu dos filhos e eu creio que através desse convite venha selar um elo maior entre família. Antes a gente não conversava, né? Tinha meio que uma resistência, né? Havia um bloqueio de comunicação. E agora sim eu posso enxergar ela como uma segunda mãe, uma pessoa com quem eu posso contar e a mulher que está fazendo meu pai feliz. Hoje, nossa, foi recíproco, foi algo assim maravilhoso entre nós. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra da Transformação Total para Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Gostaria de ler um agradecimento de uma aluna, a Simone, que nos escreveu lá do Espírito Santo, dizendo assim: Renato e Cris, gostei muito do programa Transformação Total de Pais e Filhos.
O programa de vocês é um dos melhores programas da TV aberta. Nós já vimos falando isso há muito tempo. Pois traz conselhos para a família. Não é inútil como esse monte de programas de auditório que só sabe mostrar vida de artista. Af. Sem comentários. É assim que fala, af. É diferente, era o que faltava na TV brasileira. Eu sempre falei com amigos que queria que tivesse um programa para a família, falando dos problemas e trazendo uma solução. E tudo com base bíblica. E agora vocês fizeram. Muito obrigado, Simone, pela sua apreciação. Nós sabemos que muitas pessoas como você apreciam esse trabalho, que não é feito por questões de audiência, por questões de fama, de aparecer, mas simplesmente para ajudar mesmo as famílias, as pessoas. E é bom saber que há pessoas que compreendem e apreciam esse trabalho. E se você também aprecia esse trabalho, deixe-nos saber. Talvez você já tenha sido ajudado através desses programas que você ouve, você assiste, da Escola do Amor Responde, da Transformação Total de Pais e Filhos. Então você pode enviar o seu agradecimento, a sua experiência, pelo site escoladoamorresponde.com. escoladoamorresponde.com. Agora, se você gosta do programa, ouça o que as pessoas que assistem às palestras têm a dizer. Quem frequenta a palestra Transformação Total de Pais e Filhos sabe da importância do encontro. Essa palestra é muito importante porque dela vem dar direção para a gente, né, para conduzir a família, né, os filhos, para a gente ter uma sabedoria para lidar com os filhos. Porque hoje está tão diferente as coisas, esse mundo. Vindo na palestra, eu aprendi mais, né, como lidar, algum determinados comportamentos que ele tinha, eu não sabia agir. Se eu disciplinei muito, é porque eu queria ajudá-lo. Se eu estive muito ausente, é porque eu estava trabalhando, não podia estar com ele. Sabe, você, ao invés de ficar focando nos seus erros e se sentindo culpada, e às vezes até, né, a culpa atrapalha até de você conversar com seu filho, porque você acha assim, não, eu não mereço. A relação da Daniela com a filha Bianca era bem conturbada. Eu sempre queria o melhor para ela, como mãe, né? Tinha algo que impedia, por quê? A desobediência, amizades, né? Às vezes vinha aquelas amizades que eu sabia que lá na frente ia prejudicá-la, ela não me ouvia. Que era bem rebelde. No colégio era terrível, vamos dizer assim. Antigamente em relacionamento aos pais, assim, não conseguia mal falar com eles. Totalmente sempre brigava, discutia. Não conseguia nem abraçar meus pais direito. Faz um ano que elas frequentam a palestra Transformação Total de Pais e Filhos com Renato e Cristiane Cardoso. E a diferença é notável. Eu vindo nas palestras e acompanhando pela rádio, pela TV, me deu a direção que eu tenho que ter mais paciência, eu tenho que saber ouvir, tenho que saber ser mais mãe. Hoje em dia eu escuto mais minha mãe, meus pais. Eu abraço, beijo, falo, pai, mãe, eu te amo, até brinco. Um dos maiores aprendizados que eu aprendi nessa palestra foi aprender a ter paciência e mais amor. Antes de eu chegar aqui, minha família não era assim unida, né? Não tinha aquela união, principalmente o meu irmão do meio. Ele era aquela pessoa que ele chegava em casa calado e saía mudo, era agressivo, ele não tinha comunicação, ele não tinha aquele entrosamento com a família. E ele chegou assim num ponto que do dia para a noite, depois do falecimento da minha avó, ele tentou suicídio 4 vezes. Para Edna, o problema estava nos pais. Eu creio que seja por isso, por não ter aquele laço familiar, aquela coisa de carinho, de atenção, isso. Que ele era muito fechado, demais. O irmão estava viciado em drogas e a família deixou de acreditar na recuperação do garoto. Todo mundo falava que não tinha jeito, que era melhor deixar ele morrer, que era melhor ir embora logo, que ele estava sofrendo, tal, que a família estava sofrendo, só que eu não aceitava aquilo. Eu falava assim, não, como que ele vai morrer desse jeito? Quando a gente vê o filho fazendo uma coisa errada, a gente pensa, se eu der uma bronca nele, se eu falar com ele duro, ele nunca mais vai fazer isso. Às vezes funciona, mas às vezes não, porque ele fica com raiva. Dependendo de como a gente corrige, nós erramos o alvo e feio. A jovem começou a frequentar as palestras Transformação Total de Pais e Filhos. Ela ouviu as dicas e colocou em prática. Ninguém conseguia se aproximar, todo mundo tinha medo de se aproximar dele.
E para ajudar eu tive que começar a falar com ele. Foi onde eu comecei a ter essa aproximação. E com essa atitude minha de eu me aproximar dele, de eu falar com ele, de eu apoiar ele, de eu mostrar que eu estava do lado dele, que tinha jeito, a minha família toda foi tendo essa mesma atitude. Tanto que chegava em pontos que ele passava mal, que ele entrava em desespero, todo mundo vinha, não, vai lá, fala com ele. Eu que chegava e falava com ele. Hoje foi totalmente transformado. Hoje, para uma pessoa que entrava em casa muda e saía calada, hoje ele brinca, ele conversa, ele participa das reuniões familiares que tem. Ele vai na minha casa, porque eu sou casada, ele vai na minha casa, coisa que ele não fazia. Ele conversa, ele fala dos problemas dele. Hoje ele é uma pessoa totalmente transformada. No caso de Chayenne era diferente. Apesar de não ter nenhum histórico de vício dentro de casa, a jovem era obrigada a conviver com a mãe, que tinha depressão. Além disso, ela via vultos. Antes de eu participar da palestra, a minha mãe tinha depressão. Eu era muito nervosa, eu via vultos, ouvia vozes. Tinha uma família totalmente destruída na parte de saúde, né? Tinha uma saúde destruída. Com as palestras, esses problemas foram desaparecendo. Foi mudando, né? Eu já não via mais vultos, não via mais vozes. A minha mãe se libertou da depressão. Então houve uma mudança. Participe da palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Todos os domingos, às 18 horas, no Templo de Salomão. Você que é pai, você que é filho, pode se beneficiar dessas palestras. E como parte da palestra Transformação Total de Pais e Filhos, nós fazemos a cura dos vícios também. A cura dos vícios hoje, ela é um serviço de utilidade pública, podemos dizer assim. Porque são tantos os tipos de vício. Não só as drogas, os vícios mais pesados, mas muita gente hoje tem os vícios mais curiosos. A nova droga hoje, que pouco se fala, que aliás muitos pais e filhos não tratam, né, e às vezes não consideram a gravidade, é a pornografia. A pornografia é um dos problemas mais graves hoje, um dos vícios mais graves, e o pior, é gratuito, ele não custa nada. Hoje uma criança pode acessar pornografia. Muitas vezes o pai que descobre que a criança está usando pornografia, vendo pornografia, também ele está usando. Ele também está vendo pornografia. E ele fica sem moral alguma para corrigir o próprio filho. É uma praga que está destruindo as famílias. Você vê que a pornografia, especificamente, tem destruído não só as famílias, mas até mesmo o valor das pessoas, o valor da mulher, o valor do homem, porque a pornografia faz todo mundo parecer um animal. Fica tudo animal, né? Fica um mundo animal. Não existe mais respeito entre o homem e a mulher e o homem, por causa dessa prática. Quer dizer, os vícios têm isso em comum, né? Você vê que a cocaína, o crack, a bebida, tem isso em comum, que é destruir. Vai destruindo o lar, a família, vai destruindo o corpo da pessoa, os valores dela. Ela é capaz de fazer coisas que ela nunca faria, né? Quer dizer, o vício realmente é uma coisa que você não pode ficar deixando para lá. Você tem que lidar com ele, você tem que procurar ajuda, porque ele não vai embora sozinho, e não é porque dizem por aí que não tem cura que você vai viver com aquilo pro resto da vida. O vício é certamente um destruidor de famílias. E para isso nós estamos combatendo o vício com o tratamento para a cura dos vícios. Nós temos tido muito resultado com pessoas de todos os tipos de vício, inclusive com os familiares dos viciados. Você que tem uma pessoa na sua família, um filho, uma filha, um pai ou mãe, marido, esposa, viciado, e quer ajuda, saber como lidar com ele, como acabar com esse vício na vida do seu familiar, venha participar da Cura dos Vícios neste domingo às 18 horas aqui no Templo de Salomão. A entrada é gratuita e aberta ao público. Obrigado, alunos. Ficamos por aqui, mas voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais um Escola do Amor Responde. Até lá. Tchau, tchau. Visite o nosso site escoladoamorresponde.com. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.